Olá! Primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar os organizadores do Fórum Internacional Online de Empreendedorismo e Inovação no Agro. Eu sou William Cori Filho e o meu papo com vocês é sobre o cenário da pecuária bovina brasileira de corte frente aos desafios e oportunidades de mercado. Eu sou zootecnista, casado com a Naomi, também zootecnista, e somos pais do Matheus e do Tiago. E há cerca de 18 anos, já no final do meu doutorado, nós abrimos uma empresa de consultoria chamada Brasil com Z, que atua nas áreas de acasalamento dirigido, seleção e melhoramento genético de bovinos de corte de maneira geral. E essa empresa nós abrimos a partir da oportunidade da repercussão da metodologia IPMURAS, que é uma metodologia de scores visuais aplicadas em melhoramento, que foi desenvolvida inicialmente no meu mestrado, e aí nós validamos no doutorado, e ela veio a ser aceita, aplicada pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu, a BCZ, e também pela NCP, que é a Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores. Dessa forma, nós fundamos a Brasil com Z, que há 18 anos e eu já há 25 anos, corro então o Brasilzão todo e fora do Brasil também, países como México, Panamá, Colômbia, Bolívia, Paraguai, atuando na colaboração de produção de touros melhoradores em escala. Lembrando que o touro é a semente da pecuária de corte. Vamos começar a prosa de hoje, lembrando que o planeta tem 7,7 bilhões de pessoas e segundo a ONU, em 2050 a gente deve chegar em torno de 9,7 bilhões de pessoas. E aí questões como produção de alimento e gestão de recursos naturais não renováveis são super importantes, dilemas aí da humanidade a serem resolvidos. Bom, lembrando que a população mundial cresce principalmente nos continentes asiático e também africano. Um dado interessante. Situando o Brasil no cenário mundial de produtor de carne bovina, nós temos o maior rebanho de bovinos do planeta, seguidos da Índia, Estados Unidos, Etiópia, China, Argentina, Paquistão, México, e aí vai. Somos ainda os maiores exportadores de carne bovina, seguidos da Austrália, Estados Unidos, Índia, Argentina, Países Baixos, Irlanda, Polônia, Nova Zelândia, Canadá, Alemanha, e aí seguem outros. Ou seja, a atividade é extremamente importante para o Brasil. E nós somos super criticados com relação à questão ambiental, sendo que nenhum país do planeta preserva tanto quanto nós. Cerca de 42% do território brasileiro ainda é considerado de vegetação nativa, sendo 6,5% aí ainda áreas de preservação permanente. O próprio pecuarista, ele, por lei, ele precisa preservar uma quantidade X aí da sua área, ou seja, ele não pode produzir em tudo. Bom, vale ressaltar aqui que apenas 6,41% da nossa área é destinada à produção agrícola e também apenas 17,45% são destinados aí para pecuária, tá ok? Vale ressaltar ainda que nós temos áreas de pastagem em estágio avançado de degradação ainda, tem pastagem em estágio avançado de degradação biológica, pastagens exclusivas precisando de recuperação, ou seja, tudo isso aqui a gente ainda consegue melhorar em termos de eficiência produtiva, aumentar então a produção de gado de corte, por exemplo, sem necessariamente crescermos em área, demandarmos mais área que pode ser destinada para preservação aí da biodiversidade, enfim. É interessante ainda esse slide
que mostra que de 90 a 2019 nós tivemos um aumento de produtividade de 169%. Então, a produtividade aumentou demais, a produtividade por hectare. A produção de carne cresceu 128%. É impressionante a evolução que nós tivemos no nosso setor, né? No agro brasileiro. Impressionante. Aqui como dado, né? Como informação, o peso médio de novilhas e vacas vem crescendo, então a carcaça, o animal vem sendo abatido mais pesado, os pesos aí de carcaça vêm aumentando ao longo dos anos. Em machos a mesma coisa, em boi castrado, em boi inteiro confinado e boi inteiro a pasto também as carcaças vêm aumentando aí em peso ao longo dos últimos anos. Aqui é um gráfico que mostra mais ou menos a mesma coisa, pensando em melhora da eficiência, encurtamento do ciclo produtivo, e ele fica claro aqui por esse gráfico que nós estamos abatendo muito poucos animais acima de 36 meses, mais uma vez em função da diminuição do ciclo de produção, da melhoria da eficiência produtiva do setor. E aqui mostrando que a gente vem confinando também um número maior de cabeças, tá? Lembrando que o confinamento é uma estratégia aí de terminação. A gente vai falar um pouquinho mais disso à frente. Bem, falando de pecuária e meio ambiente, a gente tem que reforçar que toda atividade humana é potencial geradora de impactos ambientais, né? Isso segundo o IPCC. Então ela vai gerar uma alteração na biodiversidade, tem desmatamento, tem, né, pela intensidade também de emissão de gases de efeito estufa, medida pela pegada de carbono, mas o campo, muitas vezes tido como vilão, eu acho que não é o grande vilão dessa história aí ao compararmos com a indústria e também a queima de combustíveis fósseis, né? Pode ser pela indústria e pelos automóveis aí, pelos motores, enfim. Precisamos ponderar um pouco melhor isso e lembrar que na pecuária a gente tem o animal, né, emitindo gás de efeito estufa para a atmosfera, mas nós temos o capim sequestrando carbono. Então a gente tem que pensar não só no animal, mas no ciclo de produção como um todo, no sistema de produção como um todo, né? Importante. Bom, vamos para frente. Quando a gente fala de sustentabilidade, vamos pensar que dentro da economia brasileira, com relação à balança comercial, a exportação de carne bovina representa cerca de 3% das exportações, né? Com uma receita considerável de 6,28 bilhões de dólares. Na verdade, isso aumentou demais, tá? Esse dado não é tão recente, mas de qualquer forma é bastante significativa. Já nessa época, uma receita, né, com essa receita grande, representando 6% do produto interno bruto, do PIB, 30% do PIB do agronegócio, e movimentando cifras de 500 bilhões de reais, aí, que cresceu só nos últimos tempos 45%, nos últimos 5 anos, e segue crescendo. Dados atuais mostram um crescimento do agro como um todo, né, da exportação de grãos e tudo mais, e da exportação de carne bovina, que aumentou muito. Esse ano mesmo, em ano de pandemia, aí, nós exportamos muita carne, aumentamos demais a exportação de carne bovina. Aqui salientando então a importância econômica do setor para o Brasil, né? Esse slide eu coloquei aqui porque eu escrevo uma coluna mensal para uma revista, são artigos de divulgação, e há 2 meses atrás eu escrevi a coluna com esse título: Coronéis ou Abraça Árvores? Quem está certo quando o assunto é sustentabilidade? E aí nós estamos num país polarizado, né, nas questões políticas e com relação às questões ambientais e o setor produtivo também. Tem muito extremismo nessa história. Para um lado um coronel, né, e para o outro
um abraça-árvore, que é o ambientalista bem intencionado, mas muitas vezes, né, é meio bucha de canhão, tá ali à frente e mal sabe, né, mal tem a consciência de que por trás existem interesses econômicos, né, procurando aí frear um pouquinho o setor produtivo no Brasil, do Brasil, que é muito forte e muito competitivo no mercado mundial do agro, né? E aí a gente salienta a importância de ter gente, né, de bom senso, com equilíbrio, para que os debates sejam mais saudáveis e mais produtivos. E aí a gente precisa que mais gente equilibrada, preparada entre na política e também atuando aí nos meios de comunicação em massa, para que essa conversa não tenha viés ideológico e seja algo mais racional, já que nós colocamos lá atrás que a gente vive um dilema, a população cresce, a gente precisa produzir alimento e ninguém quer impactar demais o ambiente. A maioria dos produtores rurais produzem certo, não podem pagar por aqueles que podem, né, ter queimada criminosa, enfim, que fazem, né, a coisa errada. A maioria produz certo e não deve pagar por aqueles que fazem errado, que realmente devem ser punidos, enfim, como em qualquer atividade. Esse slide eu acho interessante também, né? Ele traz essa questão de que há tempos atrás a conversa era: meu filho, se você não estudar, você vai ficar na roça aqui, hein? Não tem futuro, né? Enfim. Hoje a conversa é outra, né? Com tanta tecnologia embarcada, filho, se você não estudar, você não vai ter condição aqui de ficar na roça. Quer ficar aqui no setor produtivo do agro, vai estudar, porque a coisa tá andando demais. Vamos falar um pouquinho agora dos sistemas de produção, né? Primeiro, porque ele acaba sendo determinante aí para melhor eficiência e menor impacto ambiental também. E aí é o ser humano tomando decisões com relação a qual genético utilizar, né? Raça, para determinar em que ciclo de vida do animal vai atuar, se cria, recria ou engorda, e ainda sobre as estratégias de suplementação. Então vamos lá, pensando em genética, que é uma tomada de decisão, e aqui a gente representa do lado esquerdo aí uma criação de Angus no Rio Grande do Sul e uma criação de Nelore no Centro-Oeste, aqui para o lado direito, porque o Angus, por exemplo, é mais adaptado a clima temperado, então não é para o Brasil todo. E o Nelore aqui representando a grande volume da pecuária brasileira. Lembrando que daquele rebanho que é o maior do planeta, 80% dele tem um maior percentual de sangue ou de genes zebuínos. E dentre esses zebuínos, o Nelore é a raça mais representativa. 80% ainda dos zebuínos tem um maior percentual de sangue ou de genes, né, da raça Nelore. Falando aí do ciclo de vida, tomada de decisão, vou entrar na cria. O que é a cria? A cria é desde o processo de fecundação até com que a fêmea, a matriz, desmame um bezerro, que vai ter que ser recriado, é um outro segmento da atividade, e depois dessa recria esse animal vai ser terminado, podendo ter essa terminação em ambiente de pastagem, com diferentes suplementações, ou em confinamento. Então são estratégias aí a ser definidas pelo homem. Ainda falando de estratégia de suplementação, a gente pode ter uma criação a pasto mais intensiva ou mais extensiva, né? Aqui é um ambiente extremamente desafiador de caatinga, ou ainda produzir o boi orgânico. Lembrando que quando a gente cria de forma extensiva, com menor uso de tecnologia, tem uma demanda maior de área, gerando pressão sobre biodiversidade, tá? Então, buscando o ótimo, né? Vamos falar de qualidades e senões de cada estratégia produtiva dessa. Quando a gente está no intensivo, por exemplo, a gente tem uma maior quantidade de combustível fóssil sendo utilizada.
E quando a gente fala do boi orgânico, que a princípio parece, nossa, criado de forma natural, então é muito legal, esse animal tem um ciclo de produção mais longo, consequentemente, ele vai aumentar a emissão de gases de efeito estufa, porque ele está mais tempo aí emitindo, por exemplo, metano. E aí vai. Quando a gente pensa no mercado consumidor, ele é cada vez mais exigente e a pecuária a gente tem desafios sim com relação à sustentabilidade. Dentre esse assunto de sustentabilidade, a emissão de gases de efeito estufa. Então a gente deve sim considerar. E aí, como que a gente pode mitigar essa emissão? A partir da mudança na alimentação, melhoria na qualidade de forragem, aumento da taxa de lotação e também identificação de animais mais produtivos, né? Aí vem um melhoramento genético. Com relação à melhoria das forragens, a gente tem que gramíneas tropicais, obviamente, tem uma quantidade grande de fibra e a gente precisa buscar, então, melhorar aí pelas pastagens o percentual de proteína. E a gente vem buscando isso, tá? Olha aqui trabalhos, né, já na área, quantificando esses diferentes sistemas produtivos, inclusive com cargas diferentes de adubação nitrogenada. E a gente vem obtendo, né, o que já vem ocorrendo, é um aumento da taxa de lotação e eficiência no ciclo produtivo, conforme a gente já mostrou, né? Então a gente está aí aumentando a produtividade ao longo dos últimos anos e diminuindo a área destinada a essa produção. Esse gráfico mostra o tanto que a pecuária nossa vem ganhando em eficiência, né? Olha só. Falando aí de identificação de animais mais produtivos, né, o tanto que ele é importante para a gente diminuir aí a pegada de carbono, que por exemplo, né, hoje no Brasil aí, em termos de médias de Brasil Central, é uma pegada de carbono estimada em 36 quilos de CO2 por equivalente, né, de quilo produzido de carcaça. Chama atenção aqui para a taxa de natalidade, tá? Estava conversando com o Cardoso aqui, o Abimael, e ele estava salientando aqui, principalmente, se a gente mexer só na taxa de natalidade aqui, melhorando a eficiência reprodutiva do rebanho, olha o que acontece com a pegada de carbono, né? Mudando de 60% para 75%, tanto que a gente diminui a pegada de carbono. Então existem ainda um bom espaço aí para a gente impactar menos o ambiente na produção de carne bovina, melhorando a eficiência produtiva. Aí, né, como zootecnista, eu digo que ir andando por esse Brasil, andando muito por esse Brasil, carregando aí na bagagem a poeira, o pó da estrada, eu posso dizer que a gente pode melhorar muito ainda em produção. Falando ainda de sustentabilidade, em relatório para a Embrapa, o Alexandre salienta que as principais formas para redução da emissão de gases de efeito estufa podem ser a melhoria dos índices produtivos, né, já falamos, e reprodutivos, aí os índices zootécnicos, mediante a redução da idade do abate a idade ao primeiro parto, né, ao intervalo entre partos também, a diminuição da quantidade de reposição de animais, aí de fêmeas, busca do aumento da longevidade também dessas matrizes, melhora dos fatores genéticos dos animais, né, dos sistemas de forragens também, buscando sempre então melhorar os animais e o sistema de produção. No animal, por exemplo, aqui a gente tem o consumo alimentar residual, que pode nos ajudar bastante, né? É mais uma ferramenta para procurar animais que comem menos, ingerem menos alimento e convertem melhor esse alimento em proteína de alta qualidade. Os programas de melhoramento genético, de maneira geral, têm o objetivo de melhorar a média de produção para características de interesse econômico, né? Então, falando em sustentabilidade aí, a sustentabilidade econômica é importante e no melhoramento a gente busca isso. Obviamente que melhorando o gado, produzindo mais na mesma área, a gente também
tem aí a questão ambiental. A gente vai produzir mais, podendo destinar mais território para a preservação da biodiversidade. E ainda a gente tem a questão social. O agro tem gerado muito emprego, a gente vai falar disso logo adiante. Bom, falando dos programas de melhoramento genético ainda, se nós estamos na era da agricultura de precisão, é complicado ver que ainda tem pecuarista usando milho de paiol ao invés de uma semente melhoradora certificada. O que é isso? É o pecuarista, quando eu falo de milho de paiol aí, o milho do paiol do vizinho, é o boi de boiada aqui, uma ponta de boiada, que é um reprodutor sem nenhuma certificação de qualidade, ou seja, é uma semente sem nenhuma qualificação, ao invés de usar, sim, uma semente já melhoradora e toda certificada para a gente aumentar a produção. A gente não deve aceitar mais isso na pecuária. Vamos lembrar que existe a tal da interação genótipo-ambiente. O que é isso? Não é a mesma genética que produz num ambiente que vai produzir bem no outro. Então, não é a mesma genética bovina de ambiente temperado que vai produzir em ambiente tropical, que é o Brasil. E até pensando num sistema de produção mais pobre aqui, né, mais restritivo, e um sistema de produção mais rico. Existem várias pesquisas hoje, inclusive considerando já marcadores moleculares, né, que salientam aqui que existem marcadores que se manifestam bem num ambiente mais elevado, né, mais rico, e menos num ambiente mais pobre. Então existem interações aqui de genética ambiente para idade ao primeiro parto, para prenhez de novilha, enfim, para muita coisa importante aqui do setor produtivo, tá? Então a gente busca no melhoramento, sim, identificar reprodutores capazes de gerar carcaças de melhor qualidade, né? Ao invés de reprodutores aqui, no caso, um animal mais tardio, que vai gerar carcaças com escassez de cobertura de gordura, enfim, né? Perdendo qualidade. E a nossa empresa aí, puxando a sardinha um pouco para o nosso lado, através das avaliações visuais, procura identificar animais mais produtivos, mais precoces, como essa reis da esquerda, comparada com a da direita, que no momento da foto tinham o mesmo peso, e que podem ser representadas aqui nessa figura, né? Pesando aqui no momento em que a estrela gira, sendo que naquela reis, nos animais mais tardios, falando aqui é uma curva de crescimento, tá? A curva é sigmoide, mas aqui é uma curva didática, onde o animal cresce, cresce, cresce e começa então a depositar gordura, espessura de gordura subcutânea, que é o acabamento de carcaça, aqui na inflexão da curva. Num animal mais precoce, isso se dá numa idade mais jovem, também com menos peso. Olha aí que interessante. Então é isso que diz também nesse slide, tá? A gente busca então uma terminação mais precoce, lembrando que essa terminação fisiologicamente ela coincide também com a precocidade sexual, buscando uma idade ao primeiro parto mais jovem aí e uma melhor eficiência do sistema de produtivo como um todo. Lembrando que a gente está muito avançado em melhoramento, né? Não trabalhamos só com coleta de dados e análises quantitativas, nós já temos também marcadores moleculares, aí a gente está falando de marcadores tipo SNP, que é uma variação na sequência de DNA que pode afetar uma base aqui, e essa diferença aqui pode ser significativa do ponto de vista produtivo, então a coisa está bem avançada. E nós, da Brasil com Z, atuamos então certificando reprodutores, reforçando que o reprodutor é a semente melhoradora da pecuária, e aí vai disseminar os seus genes na população, que depois, por última instância, vai chegar na pecuária comercial, e aí a gente pode ter grandes reflexos aí na atividade. Aí buscamos identificar vacas, né, com capacidade adaptativa a pasto e com potencial de desmamar um bezerro pesado, comparando com o seu peso. A gente não quer uma vaca grandona que desmame um bezerro pequeno, quer uma vaca mediana que desmame um bezerro com um peso corporal, um percentual legal com relação ao peso da matriz, isso é eficiência.
e touros melhoradores capazes de impactar a pecuária nossa como um todo. Sendo que então, aí já indo para a conclusão, atuamos no rebanho seleção, né, o rebanho seletivo, para impactarmos os rebanhos comerciais. É esse o foco do melhoramento da pecuária seletiva. Sempre com o objetivo de produção de carcaças de qualidade e homogeneidade. Lembrando que, ao final, o que a gente busca é produzir carne de qualidade. A gente não fala só da qualidade intrínseca do produto aqui, coloração, maciez, mas a gente chama de carne boa aquela produzida a partir de um sistema produtivo ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Nós buscamos o desenvolvimento sustentável. Essa é a procura do setor e da nossa empresa, né, junto ao setor. Para que a pecuária do Brasil, que já é gigante, já é monstra, se torne ainda cada vez mais produtiva, com o papel que nós temos de ajudarmos aí a alimentar o mundo, e alimentar o mundo com responsabilidade, com sustentabilidade. Bom, obrigado a todos vocês pela atenção. Agora vamos estar abertos aí a debater as questões. Parabéns mais uma vez a todos os organizadores do evento. E é isso aí. Vamos que o agro brasileiro não para. E mais uma vez, o potencial nosso para ajudarmos a alimentar a humanidade é enorme e com isso nos traz uma grande responsabilidade. Um forte abraço a todos.